Nos vertebrados, em particular na espécie humana, o sistema nervoso atingiu um grande grau de sofisticação. Perceba, você está na frente de um computador ou celular assistindo uma aula. A partir de uma imagem e de uma linguagem formada pela combinação de sons, você está aprendendo algo. Isso ocorre graças ao tecido nervoso, que é capaz de interpretar essa informação e torná-la significativa. É uma das coisas que nos difere das plantas. Por exemplo, o tecido nervoso é exclusivo dos animais. Para a sorte de todos, neste momento, o professor Samuel Cunha está gravando uma aula sobre tecido nervoso. Fique ligado no vídeo após a vinheta. Fala, gurizada! Tudo certinho? Bem-vindos à aula de tecido nervoso. Lembrando que existem 4 tecidos básicos nos seres humanos. São eles: o tecido nervoso, que é nesta aula, tem o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Se você quiser acessar as outras aulas, basta clicar na palavrinha aqui que você será direcionado para lá. Lembre-se que os tecidos formam os órgãos que formam os sistemas. É óbvio que no caso do tecido nervoso, ele vai formar os órgãos do sistema nervoso. Portanto, antes da gente estudar profundamente o tecido nervoso, vamos nos lembrar quais são os órgãos que este tecido forma. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, nós temos o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo está dentro do crânio, enquanto que a medula espinal está dentro da tua coluna vertebral. O encéfalo é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é subdividido em telencéfalo e diencéfalo, enquanto que o tronco encefálico possui mesencéfalo, ponte e bulbo. É a partir do tronco encefálico que segue a projeção da medula espinal. Pessoal, o sistema nervoso central, ele é muito importante e, obviamente, ele também está muito protegido. Basta a gente se lembrar das 3 membranas que envolvem todo o sistema nervoso central. São elas a pia mater, a aracnoide e a dura mater. Entre essas membranas passa um líquido chamado de líquor ou líquido céfalo-raquidiano. Agora, o sistema nervoso periférico, como o nome está dizendo, está na periferia, ou seja, são todas as células do sistema nervoso que estão fora do encéfalo e da medula espinal. Então veja bem, o sistema nervoso periférico, ele é subdividido em nervos e gânglios. Os nervos, quando partem do encéfalo, são chamados de nervos cranianos. E quando os nervos partem da medula espinal, eles são chamados de nervos espinais ou ainda nervos raquidianos. Pessoal, os nervos são feixes de fibras nervosas envoltos por uma capa de tecido conjuntivo. Essas fibras nervosas são os axônios dos neurônios. Essas fibras de tecidos conjuntivos que estão envolvendo essas fibras nervosas são classificadas em epineuro, perineuro e endoneuro. Repara que o epineuro está mais por fora, envolvendo toda a fibra nervosa, enquanto que o perineuro envolve uma porção muito grande de endoneuros e os endoneuros, estes sim, estão envolvendo as fibras nervosas mais diretamente. E os gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares, localizados, obviamente, fora do sistema nervoso central. Quais são as principais características
do tecido nervoso. Uma informação sempre muito válida que nas provas pode cair é a origem embrionária deste tecido. O tecido nervoso tem origem ectodérmica. Tu não te lembra, mas quando você era um embrião, você possuía 3 folhetos: a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. As células que dão origem ao tecido nervoso são as células da ectoderma. Essas células da ectoderma se diferenciam formando o tecido nervoso. Mais uma característica importantíssima é que o tecido nervoso tem pouquíssima ou nenhuma substância intercelular, ou seja, entre as células do tecido nervoso praticamente não tem nada. A terceira característica do tecido nervoso, e essa você tem que saber também, é que ele possui células extremamente especializadas, principalmente os neurônios. Entenda, quanto mais especializado é um tecido, menor é a capacidade de regeneração do mesmo. Por isso que o tecido nervoso é tão difícil ser regenerado, porque ele é muito especializado. Além disso, o tecido nervoso ele é altamente vascularizado. Tem muitas artérias e muitas veias. Por quê? Porque ele tem uma atividade metabólica muito grande. Gurizada, pensar gasta energia. Então tem que estar toda hora chegando oxigênio, chegando nutrientes para todas as células do teu tecido nervoso. Por isso ele tem que ser muito vascularizado. O tecido nervoso só existe nos animais. Desculpa, e não são todos os animais que têm tecido nervoso. Lembre-se dos poríferos. E qual é a função? Gente, o tecido nervoso, ele tem a função de receber os estímulos, sejam eles internos ou externos, interpretar e transmitir a resposta. É ele que permite a nossa integração com o meio ambiente de forma tão eficiente. Se você sente frio, calor, se você leva um susto e queima, essas reações são todas devidas ao tecido nervoso. E além de receber, interpretar e transmitir todas essas informações, o nosso tecido nervoso tem algo fundamental para nós, que é armazenar a informação. Tudo que você aprende está armazenado no teu tecido nervoso. Pessoal, não podemos estudar um tecido sem antes estudar as células que fazem parte deste tecido. No caso do tecido nervoso, é o neurônio e as células da glia. Lembrando que as células da glia são os astrócitos, oligodendrócitos, células de Schwann, micróglias e células ependimais. Mas vamos começar falando dos neurônios. Veja essa imagem. Pessoal, os neurônios são células que podem ter até 1 metro de comprimento e são especializadas no impulso nervoso. Os neurônios têm basicamente o mesmo formato, muito embora vocês vão ver na sequência da aula que eles têm algumas variações. Mas no geral eles vão ter os dendritos, um corpo celular e um axônio. No final desse axônio, a gente vai ter o que a gente chama de terminação do axônio, ou terminação axônica. Todas essas projeções, sejam dendritos ou axônio, a gente chama de neurofibras ou fibras nervosas. Fique muito atento a estes termos. Os dendritos são responsáveis por transmitir o impulso nervoso até o corpo celular, enquanto que o axônio é responsável por transmitir o impulso nervoso em direção contrária ao corpo celular. Isso faz a gente chegar a uma conclusão de que o impulso nervoso é unidirecional, no sentido de dendrito, corpo celular, axônio. Repara que na grande maioria dos neurônios existe o que a gente chama de bainha de mielina. A bainha de mielina é formada por células da glia, que eu vou falar logo em seguida. E essa bainha de mielina, ela tem uma função muito importante. Ela é isolante elétrica. E quando ela faz esse isolamento, ele aumenta em até 100 vezes o impulso nervoso. Te liga que aqui, entre as células que formam a bainha de mielina, existem pequenos espaços. Esses espaços são chamados de nódulos de Ranvier, ou ainda nó neurofibroso. Gente, são os neurônios que são os responsáveis pela recepção, interpretação e transmissão das respostas para as nossas diversas reações do nosso corpo. Todas as outras células, as células da glia, que vou falar logo em seguida, elas basicamente estão ali
para auxiliar os neurônios. Os neurônios, eles podem receber uma classificação morfológica. Veja essa imagem. Existem os neurônios unipolar, bipolar, pseudo-unipolar e multipolar. Os neurônios unipolares possuem apenas um corpo celular e um axônio. Repara, não tem dendritos, só tem uma projeção saindo do corpo celular. Por isso que ele é unipolar. Os bipolares, obviamente, vão ter duas ramificações que saem do corpo do neurônio. Será ela um dendrito e um axônio. Lembrando que o impulso nervoso virá sempre pelo dendrito, corpo celular e depois para o axônio. Já o neurônio pseudo-unipolar, ele tem apenas uma projeção do corpo celular. Porém, ele tem uma ramificação, o que faz uma dessas ramificações ter o papel de um dendrito e a outra de um axônio. E o neurônio multipolar, que é o mais comum no tecido nervoso, ele vai ter várias ramificações saindo do corpo celular. Uma delas vai ser o axônio e as outras os dendritos. Agora te liga na classificação dos neurônios quanto à sua fisiologia, ou seja, a sua função. Os neurônios podem ser sensitivos, motores ou associativos. Os neurônios sensitivos, que também são chamados de sensoriais ou aferentes, eles conduzem o impulso nervoso dos órgãos dos sentidos ou de células sensoriais até o sistema nervoso central. Ou seja, se você toca em alguma coisa e está sentindo, é a partir deste neurônio, um neurônio sensitivo, que está levando a informação para o teu sistema nervoso central. Já os neurônios motores ou eferentes, eles fazem o movimento contrário. Eles levam a informação do sistema nervoso central até os órgãos efetores. Esses órgãos efetores são, por exemplo, os músculos ou as glândulas. Se você vai movimentar o músculo, essa informação partiu do teu sistema nervoso central até o teu músculo. Portanto, ela viajou por neurônios motores. Já os neurônios associativos, que você poderá ver nos livros chamados também de neurônios mistos ou interneurônios, eles fazem a ligação entre os neurônios sensitivos e neurônios motores. E para complicar um pouquinho mais, os neurônios ainda recebem uma outra classificação, que é quanto à sua localização. Lembre-se que no sistema nervoso periférico nós temos os nervos e os gânglios. Os nervos são fibras nervosas, são aglomerados de axônios, enquanto que os gânglios nervosos são corpos de neurônios aglomerados. Agora, estes neurônios no sistema nervoso central, eles formam a parte que a gente chama de substância branca e substância cinzenta. Te liga que na substância cinzenta ocorrem apenas os corpos celulares dos neurônios, enquanto que na substância branca ocorrem os axônios ou as neurofibras. No nosso cérebro, a substância cinzenta está na periferia, enquanto que a substância branca está mais na parte interna. Esse padrão se inverte na nossa medula espinal. Na medula espinal, os corpos celulares estão no meio, ou seja, a substância cinzenta está no centro, formando o que a gente chama de H medular, enquanto que a substância branca está na periferia. Agora vamos falar dos gliócitos, que são os outros tipos de células do nosso tecido nervoso. Lembre-se, gente, gliócitos também são chamados de célula glia. Glia vem do grego cola. E você sabe qual é a função das células glia? Não sei, meu, diz aí! As células glia estão para servir aos neurônios. Portanto, elas auxiliam na nutrição e na proteção dos queridíssimos neurônios. Repara como os neurônios são importantes. Vamos lá. Agora eu vou falar de cada uma destas células e da principal função delas, começando pelos famosíssimos astrócitos. Os astrócitos são os maiores gliócitos e eles têm este nome porque se assemelham muito às estrelas. E eles possuem muitos prolongamentos e a função deles é auxiliar na nutrição dos neurônios, uma vez que esses astrócitos estão ligados nos vasos sanguíneos e nos neurônios, ou seja, antes dos
nutrientes chegarem nos neurônios, eles passam pelos astrócitos. Além disso, os astrócitos auxiliam na sustentação física dos neurônios e, muito importante, na recuperação de lesão desse tecido. Se algum neurônio morre, se ocorre alguma lesão no tecido nervoso, as células que vão substituir esta área lesada serão os astrócitos. Outra célula, e essa eu quero que você preste muita atenção, são os oligodendrócitos. Gente, os oligodendrócitos, ele é uma das células que formam a bainha de mielina. Olha esta imagem. Os oligodendrócitos são um pouco menores que os astrócitos e com menos prolongamento. Mas repara que estes prolongamentos dos oligodendrócitos, eles se unem aos axônios dos neurônios para formar a bainha de mielina. Mas te liga, gente, os oligodendrócitos formam a bainha de mielina do nosso sistema nervoso central e não do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso periférico, as células que formam a bainha de mielina são as famosíssimas células de Schwann. As células de Schwann já são diferentes, elas nem têm essas projeções que têm os oligodendrócitos. Elas simplesmente se enrolam no axônio, fazendo a bainha de mielina do sistema nervoso periférico e não do sistema nervoso central. Agora imaginemos que tem que ter um tipo de célula para atuar na defesa do sistema nervoso, né? E óbvio que tem. São as chamadas células micróglias. São macrófagos especializados. E essas células têm a função fagocitária. Elas fagocitam, seja um micro-organismo ou qualquer coisa que está fazendo mal ali no teu cérebro. E diferentemente de todas as outras células do tecido nervoso, ela não tem origem ectodérmica, mas sim origem mesodérmica. E as últimas células que você tem que saber aí do tecido nervoso é as células ependimárias. Essas células são responsáveis pelo revestimento das cavidades do encéfalo e da medula. E, consequentemente, essas células ependimárias estão em contato com o líquor. E, portanto, em alguns pontos delas, elas podem ter cílios para favorecer a movimentação do líquor. Pessoal, e para o teu conhecimento ficar 100% no tecido nervoso, acesse agora a aula de impulso nervoso e a aula de sinapse. E aí o seu conhecimento fica completo na parte de tecido nervoso. E se você quiser se aprofundar mais e estudar fisiologia do sistema nervoso, acesse esta aula de sistema nervoso. Clica aqui que você vai ser direcionado para essa aula. Fica aqui o meu grande abraço para vocês. Muito obrigado por assistir a aula e o velho clichê do like, da inscrição. Me procure também no Instagram e no Facebook. Estou sempre lá publicando curiosidades sobre biologia. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês para mais esta videoaula e te vejo no próximo vídeo.